Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, eu não sei como tá aí na sua casa, mas aqui a gente tá num ânimo só, viu? Numa alegria só. Por isso que é bom trabalhar com pessoas que a gente gosta, né? Que a gente respeita, que a gente admira, né? Profissionais super competentes, como é o caso da minha equipe aqui, viu, gente? Olha, é um alto astral que eu vou falar, hein? A gente pode estar derrubada, mas quando chega perto desses meninos aqui, a gente fica com o astral lá no céu. Por isso que esse programa hoje dedico para minha equipe, tá? Para todos os cameramans, a equipe aqui poderosa que ficam ligadinhos comigo todos os dias, me aguentando ao longo de 14 anos de Rede Brasil de televisão. Então, parabéns a vocês, meninos. E olha só o timaço de hoje, hein? Doutor Pablo Vinícius, psiquiatra. Esse homem entende a nossa cabeça, hein? E ele vai dizer para a gente explicar por que 60% dos casos, tá, de acidentes de trânsito são causados pelo sono, gente. Olha isso. 60, é muito alto esse número, né? Vamos tentar entender quais os transtornos, o que pode provocar, né? Quais os problemas, o que leva, né, as pessoas estarem aí, infelizmente, né, sono durante o dia ou à noite, dormindo num momento tão difícil quanto estar dirigindo, né, gente? Doutor Navarro Lúcio, dentista, quais os procedimentos mais procurados para o rosto? Olha que maravilha, né? E a doutora Patrícia Evangelista, uma das melhores advogadas deste país na área previdenciária, vai falar hoje da revisão de benefícios. 2578-6000 tá liberado, pode ligar, só vem que o programa está começando. Olá, doutor, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Bem-vindo. Presente para você. Obrigada. Olha só, Tarja preta, Pablo Vinícius, venda em prescrição, né? Sem prescrição médica, que é chega quase a ser um crime, né? Nesse Brasil, em todos os lugares ficam conseguindo. A leitura deste livro pode transformar a sua vida. Porque somos o país mais ansioso do mundo, gente. Por que somos o país mais ansioso do mundo? Talvez porque... Um país tão alegre, com o sol, que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem nada, né? E a gente ainda estamos Porque somos a cultura mais imediatista do mundo, somos o povo que mais consome redes sociais do mundo. Primeiro? É, um dos primeiros, somos um dos países mais sedentários do mundo, somos um dos países mais obesos do mundo. Talvez isso explique muito porque estamos tão doentes. E por que somos assim? Atualmente. Por que não mudamos isso? É o dia a dia, a rotina que está consumindo as pessoas, essa procrastinação que você precisa fazer, mas você vai lá e não faz. Você precisa caminhar, mas você não caminha. Você precisa melhorar a sua dieta, mas você não melhora. E o sono, né, que nós vamos falar. Por que a mente fica assim? Por que a gente não coloca... Bom, o nome já diz, né, gente? Mente. A mente, então, pode te trapacear em muitos âmbitos da sua vida. Então, se a gente sabe que está fazendo mal, né? Por que a gente não trabalha isso? É uma decisão, viu, Nani? É uma decisão interna de cada um. É difícil trabalhar essa luta interna? É difícil, porque nós somos hoje consumidos pelo excesso. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passam 10 anos. E quando você viu, você foi consumido pelo seu dia a dia e os excessos do dia a dia. Você não tem mais um tempo de reflexão para você tomar uma decisão de mudança de vida. Onde você fala, chega. Ou tem, né? E não consegue escolher tirar esse tempinho para isso, doutor? Tomada de decisão. Então tudo fica meio na decisão, na falta de decisão. Você tem que um dia decidir por você, mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos. Né? Então isso passa pelo processo de tomada de decisão. Tem que falar, vou quase uma consulta, eu estou no divã mesmo, eu já vou encostar aqui, eu vou ficar no divã. Eu fiz isso, eu decidi que eu queria trabalhar mais. Aí tomei essa decisão, tem o quê? Uns 2 meses, né? Aí comecei, falei, quer saber de uma coisa? Estou achando que estou produzindo pouco. Tomei a decisão, vou ocupar a minha cabeça com coisas que eu gosto de fazer. Comecei a fazer o programa na rádio, estou quinta e sexta, de 11 a meio-dia, já fiz o programa na rádio hoje, na Vibe Mundial 95.7, viu, gente? Já fiz o programa. Ontem à noite, né, das 19 até as 20h30, estou fazendo um podcast no YouTube, no canal do YouTube, que era um instrumento, uma ferramenta que eu não usava, mas para trabalho. E estou todos os dias ao vivo na Rede Brasil. Eu tomei a decisão, porque eu acho que eu estava parada. Isso. Estava lá, tá, estou acomodada, né? Estou na Rede Brasil, vou lá todo dia, faço programa, mas só isso é pouco para a minha vida. Mas fiz assim. Isso. Passou por esse momento de reflexão, onde algo não estava legal. Sim. Isso te levou a um processo decisório, você vou tomar uma decisão, quero produzir mais, e que te levou a ações. Porque entre a tomada de decisão e aquilo se tornar uma realidade, tem as ações.
E aí você foi, então, planejar o seu podcast, foi planejar o seu programa de rádio, e aquilo começou a se tornar uma realidade. Menino, eu vou falar pra você, hein? Né? Eu tô com sono. Trabalhando muito, mas com toda a consciência. Eu quero saber de você, o sono afeta o nosso equilíbrio total do corpo, né? E por que... Nossa, assustador essa pesquisa, hein? Assustador. 60% dos acidentes de trânsito, as pessoas estavam com sono, viu? É por motivo de sono. Isso é muito preocupante. Eu falo preocupante por causa de quê? Dos nossos caminhoneiros, né? Que trabalham direto em viagens longas nas estradas, nas rodovias. Vidas são perdidas, muitas vidas de inocentes são perdidas por causa do sono de um outro, né? De uma outra pessoa que naquele momento exato aconteceu a tragédia. E aí? Motoristas de ônibus, que taxistas, de aconteceu outro aplicativo, dia, né? De aplicativo, né? que aconteceu. Nós mesmos, na cidade. Quantos acidentes, e aí essa estatística é uma coisa absurda, mas que também retrata uma situação social que nós estamos vivendo, que é a má qualidade do sono praticamente de todo mundo. Uma pesquisa recente aqui em São Paulo revelou que 75% dos paulistanos dormem mal. 75%? É muito. É todo mundo? 75% é quase todo mundo. É. Não é verdade? Então, essa cultura e essa sociedade acelerada que se começou a se estabelecer com a revolução tecnológica da internet, o excesso de luzes, o excesso de estímulos, tem perturbado muito a qualidade do sono do ser humano atualmente. E essa falta para o cérebro? Vamos agora analisar o nosso cérebro. Né? Olha, quando a gente estuda a medicina do sono, a gente nunca mais perdemos 1 hora de sono. Eu te garanto isso. É muito importante. Qual é assim? Eu sei que cada pessoa é única, eu sei, mas qual o mínimo que um corpo precisa para, por exemplo, estar no dia seguinte bacana? Quantas horas de sono seria o ideal? Isso é muito individual. Sim. Tem pessoas que precisam de 5, tem pessoas que precisam de 12. Mas vamos falar de uma média, porque estamos falando aqui para muita gente. A Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, ela prescreve para o adulto pelo menos de 6 a 9 horas. Tá. O ideal é que seja 7. É que fica geralmente entre 8, 7, 8 É horas. o ideal. Então nós vamos cair naqueles 7 a 9 horas. E hoje 60% das mulheres dormem menos do que 6 horas. Em que hora, em que faixa etária? Adulto jovem. Então, nós estamos falando de 20 a 55, 60 anos de idade. Essas mulheres... Adorei isso, adulto jovem? A gente... adulto jovem. Eu me enquadrei nisso aí. Eu nunca vou esquecer essa frase, doutor, adulto jovem. Foi ele que falou, né? Adulto jovem. Adulto jovem, sou eu. Gostei disso, tô na minha faixa etária aí. E as mulheres, então, estão padecendo daquilo que a gente chama de privação do sono. Por quê? Que é um diagnóstico. A privação do sono é dormir menos do que o meu corpo precisa para descansar. As consequências da privação do sono, e aí, entrando na sua pergunta, são as mesmas da insônia. Meu pai. Daquelas pessoas que não dormem. E aí tem um aumento do risco de infarto no coração de 7 vezes. 7 vezes? De derrame. 4 vezes o risco de depressão, de transtornos de ansiedade, obesidade. Há uma associação direta entre má qualidade do sono e peso. E eu falo para o meu paciente assim, doutor, eu tô tentando perder peso e o meu endocrinologista acha que eu sou mentiroso. Ele acha que eu escondo chocolate debaixo do meu colchão. Ele não acredita em mim, doutor. Aí eu vou fazer o exame do sono, ele tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, a SAOS. E eu falo para ele, eu acredito em você. Você pode correr 10 km por dia, fazer a dieta que for, você não vai perder 1 quilo. Porque o distúrbio do sono não deixa a pessoa perder peso. Como nós percebemos que a gente está dormindo mal? Principalmente pela forma de acordar. Então, quando eu quero saber se o seu sono está bom, eu não pergunto assim, você dorme bem? Eu não pergunto isso. Eu pergunto, acorda bem. Como é que você acorda? Quando você responde para mim, eu falo, eu acordo bem e disposto. Provavelmente seu sono está legal. Então, uma das formas mais interessantes de saber se o sono está bom ou não é como você está acordando. Cansado, fadigado, com a sensação que ainda precisa dormir mais, tem alguma coisa errada no sono. E como fazer para ter um sono tranquilo, um sono bacana? Tem essas dicas, né? Que é apagar a luz, tirar a tecnologia, celular, essas coisas do quarto. Até porque a radiação faz mal, viu, gente? Tem muitas coisas que afetam, além de você ficar ali antenado, plugado o tempo todo, né? 2 inimigos mortais de uma qualidade do sono legal. O primeiro hoje é a ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. Chegamos à noite, entregamos para o nosso travesseiro um cérebro pegando fogo, ardendo em chamas, hiperexcitado. Aí não consegue dormir, né?
Fica pensando, fica queimando o neurônio. Aí vamos tomar um remedinho? Aí você não é um sono Pra restaurador, pra né? gente desligar esse cérebro à força, é isso que está acontecendo. Então, a busca de medicamentos para a indução de sono é uma tentativa de desligar esse cérebro que chega super acelerado. Então, uma dica muito importante, gente, é a gente buscar uma hora, essas 2 horas antes que antecedem a gente ir para a cama. E ter uma tranquilizada. E As aí, pessoas perderam o hábito também da leitura, né? perderam. Nós estamos aqui. Porque vamos falar, gente, um bom livro na mão é maravilhoso, já é uma coisa que induz ao sono mesmo. Exatamente. E o segundo inimigo é a luz. Eu odeio tudo isso. A gente precisa, 1 hora antes também da gente ir para a cama, diminuir o estímulo luminoso. Eu oriento sempre as Não pessoas. deixo nem essa luzinha que fica nos aparelhos assim. O ideal é que não. Eu não deixo nenhuma. E uma dica muito legal é trocar a luz branca pelas amarelas e laranjas. Entendeu? Então, troca a sua luz branca do teto, bota filtro de luz branca no celular, no computador. Isso já ajuda bem. Então, são algumas dicas que fazem parte de uma boa qualidade do sono. E a ansiedade, como controlar? Isso aí já é eu sei que é amplo, eu sei que é muita coisa, mas mediante a ansiedade, por exemplo, eu tenho um problema hoje que eu não consegui resolver. Tem alguma dica? Estou pedindo dicas porque quem está em casa aí está falando, Nani, peça dicas por mim. Tem alguma dica mágica, né? Essa mágica de poder tentar saciar um pouco essa ansiedade, pelo menos na hora do sono, para entender que você precisa dormir. É a técnica... Você não vai resolver na cama deitada, doutor? É a técnica do fatiamento do elefante. O elefante é o seu problemão, ou os seus vários problemas. Você vai fatiar esses problemas em microproblemas ou em passo a passo para resolvê-los. Funcionar por caixinhas. O homem faz isso melhor do que a mulher. A mulher normalmente é um novelo, assim, os problemas, ela fica aquela coisa, os fios desencapados. Né? Os homens funcionam, eles conseguem funcionar por caixinhas. Também está uma mistura muito grande. Mas também é uma caixa só que eles têm, né? Aí também não funciona mistura os dois lados tudo, do né? cérebro, abre aquela caixinha, vai funcionar, não funciona, não consegue raciocinar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se ele tem um problema grande, ele vai ter aquele problema grande. Se ele tem 2 problemas, ele tem 2 caixinhas. Ele consegue colocar no cérebro masculino, o homem determina por caixinhas. Cada problema é uma caixinha. E tudo ele deixa, e é muito separado das mulheres. As mulheres misturam tudo. Por isso que o nosso cérebro, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Porque eles separam, cientificamente falando, eles existem uma caixinha onde eles colocam e deixam ali, eles resolvem uma coisa por vez. É mais ou menos isso. E isso, de certa forma, provoca um certo relaxamento na hora de dormir. Uma dica que eu dou também, escreva. Deitou, começou a vir o turbilhão de coisas, levanta. Pega um papel, pega uma caneta e fala amanhã, então é isso. Porque você tirou da sua cabeça e colocou no papel. Isso funciona. Isso também, isso funciona. Eu tô fazendo isso também. Isso funciona e muito bem. Aí você vai em paz. Ah, não vou esquecer. Diz que você tem que escrever e tomar um copo de água. É isso. E você vai relaxar. Meditação. Adoro. Yoga. Música. Essas então, músicas já isso tudo ajuda. Onda Hertz ajuda. Eu sou super fã da meditação. Né? E meditação, gente, não é mais uma sugestão de um cara que é zen. Lá vem o Dr. Pablo com esse negócio de meditação, esse cara virou zen. Não, não é isso. Meditação é ciência. Já está em laboratórios, já está comprovado que afeta e altera o funcionamento do seu cérebro. Sabe aquele cérebro pilhado? Super acelerado? Que não te deixa um minuto em paz? A meditação desacelera isso. Ela consegue reduzir essa atividade do cérebro. Então, vou pegar umas dicas, vou pular aqui o assunto. Claro que eu estou contigo, eu tenho que sugar um pouco de informações para aquele motorista, para quem dirige, para quem fica forçando a sua capacidade além do que você pode, do seu limite. Gente, não desafie o seu corpo, tá? Perfeito. Qual a dica para essas pessoas que precisam trabalhar, que de repente estão tentando aí, tomando os rebites da vida, os energéticos o tempo todo, tentando segurar a mente desperta, mas que isso está provando que não está resolvendo. Os acidentes estão aí, 60% é um número assustador, né? 4 horas a menos de sono equivale a 2 latas de cerveja, a 3 latas de cerveja. A sua atenção, concentração, velocidade para reagir, lento, né? Fica tudo lento, seus reflexos ficam lentos. Então não é à toa que a gente fala, né? Você está bêbado de sono, porque de fato é como se você estivesse embriagado quando você está privado de sono. Sim. Então a principal dica é, pelo amor de Deus, não se encha, não se entupa de energéticos, remédios para ficar acordado. Isso é um tiro no pé, porque quando o sono vier, ele vai vir dobrado.
e você vai perder o controle e vai sofrer um acidente. Então a dica é, durma o máximo que você conseguir, mas doutor, eu não posso dormir 8 horas da noite, tire os cochilos. Os cochilos são super interessantes. São reparadores? São. Tem, né? Sim, pare o seu caminhão. Países, né? Pare o seu caminhão num posto, tire o seu cochilo. Porque você repara. Ou é único também? Também é único. Então tem gente que 45 minutos repara, tem gente que 1h30 repara. O ideal é que não seja muito prolongado, sim, porque dá aquela leseira. Então o cochilo tem que ser ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Isso em outros países tem isso, é cultural, né? Sim, inclusive tem aqueles espaços na rodovia, né? Para os caminhões parar e eles tirarem os cochilos. Então o cochilo, para quem não pode dormir uma noite inteira de uma forma saudável, é super bem-vindo na redução dos acidentes automobilísticos. Doutor, a gente deve começar esse estímulo, essa é uma orientação perfeita para um adulto saudável, né? É rotina. Sono é rotina. Horário de dormir, se você dormir, por exemplo, acordar. acorda 3 dias consecutivos no mesmo horário, você dá uma atrapalhada no cérebro, você começa a acordar naquele mesmo horário. Né? Porque então, isso. Vale o inverso também, se você começa a dormir naquele horário, o seu corpo também vai dar uma acostumada, também. Né? Existe uma sincronia entre dia e noite e entre eu estar acordado e dormindo. Eu preciso sincronizar isso com o ambiente. Então, seu cérebro aprende. Quando você começa a dormir 1 hora da manhã, ele vai aprender. Toda vez que o telefone tocar, alguém querendo falar contigo, tá? Não é comigo, não. É com você. Alô? Alô? Oi, com quem falo? Beto. Oi, Beto. Tá falando de onde? Eu tô falando de São Paulo. Bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria perguntar para ele, que ele falou sobre música na hora de dormir, né? Eu consigo dormir muito bem com o aplicativo de chuva. Adoro. Chuva, trovão. Eu gosto também dessas músicas. Ô Beto, isso aí na medicina do sono a gente chama de ruído branco. Que é esse barulhinho de fundo do ar-condicionado, do ventilador, da chuva, de um rio, que induz o sono. Mas aprenda uma coisa, vocês, em relação a sono, nada é universal. O que serve para o Beto não serve para a Maria. O que serve para a Maria talvez não sirva para o Beto. Então é importante que você saiba aquilo que sirva para você. Se funciona, poxa, continua, que vai dar super certo. Isso é chamado de ruído branco, eu também só durmo com isso. Eu também. Eu vou até indicar um aplicativo, ó, não tem meu patrocinador não, tem um aplicativo chamado Calm. Gente do céu, uma maravilha aquilo ali. Vocês não têm noção, né? Todos os tipos de música de meditação. Agora eu tô dormindo com músicas em som de hertz. 482. Que legal. Maravilhoso. É ruído branco. Né? É. E o café, o outro já está desesperado. E o café, eu gosto de gente que quer uma consulta assim, perto do médico. O médico aqui tá ali, o café, e tá com o café na mão a pessoa, né? É para despertar o sono, ele tá com sono. Não vou falar quem, porque pode passar o RH chamar, vai ficar complicado. A cafeína é um problema quando em excesso, né? Ela com 1, 2, 3 xicrinhas ao dia não vai fazer mal a ninguém. Mas o café antes de dormir? Também depende da pessoa. sensibilidade da pessoa. Tem pessoas que tomam 1 litro de café antes de dormir e dormem. Tem pessoa que com uma xicrinha tira o sono. Dorme, né? É a sensibilidade da pessoa à resposta do café. Também é individual. Tudo quanto o assunto é sono é extremamente individualizado, as perguntas e as respostas. Dá um close aqui, Ronei. Onde nós encontramos esse livro? Nas principais redes das livrarias aí nacionais, nos sites também, né? Em todos os sites a gente encontra o livro. Vai ser um prazer tê-los aí como leitores. E onde nós encontramos você nas redes sociais? @Dr. Pablo Vinícius. Doutor, obrigada. Volta mais vezes, viu? É um prazer estar aqui Uma alegria. e obrigado. Adorei as suas dicas poderosas, hein? Para você que está em casa, nós vamos só para um intervalo comercial. É 1 minutinho só, não saiam daí porque tem muito mais para você no Tarde Top.